Esse vídeo de hoje é pesado, tá? Daqueles que fazem você parar e pensar que o mal muitas vezes não tem cara de vilão. Ele pode parecer comum, discreto e até respeitável, né? Um piloto, funcionário de uma grande empresa com boa condição financeira e por trás disso um verdadeiro monstro. O que vem à tona nesse caso é revoltante em todos os níveis. Uma rede de abuso infantil que teria funcionado por quase 10 anos. Crianças tratadas como mercadoria, valores ridículos, filmagens e o que mais choca. Em alguns casos, o acesso às vítimas vinha das próprias mães e avós que entregavam as crianças de bandeja para um predador sexual. Enquanto o mundo discute escândalos internacionais como o caso Epstein, essa história acaba explodindo aqui no Brasil e mostra como que esse tipo de crime não está tão distante, nem escondido em outro país. Ele pode estar muito mais perto do que a gente imagina. Vamos conferir os detalhes desse caso no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Com toda a atenção que o caso Epstein vem recebendo, a gente começa a perceber como que existe coisa maligna, bizarra, absurda e nojenta nesse mundo. E assim, não é que nós sejamos ingênuos ao extremo de achar que isso não existe. Mas sei lá, como não faz parte de algo que a gente presencie ou saiba em nossa grande maioria, quando começamos a ver tantas notícias sobre esse assunto de abuso que é tão pesado, né, isso dá uma abalada mesmo, né, não tem como. E esse caso que está sendo comentado aqui no Brasil todo, desde domingo aí, mostra como que às vezes esses pervertidos criminosos da pior espécie podem ser qualquer um e podem estar mais próximos do que a gente pensa. Sérgio Antônio Lopes, de 60 anos, é esse o piloto que, segundo os relatos aí, as notícias, não apenas integra um grupo que comete crimes sexuais contra menores, como também seria um dos líderes dessa quadrilha criminosa aí, dos mais piores seres dessa terra, né? Segundo as investigações da 4ª Delegacia de Repressão à Pedofilia do Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa, o homem é suspeito de integrar uma rede de exploração de pornografia infantil e estupro de vulnerável há pelo menos 8 anos. No mínimo, quase uma década praticando essas atrocidades. O piloto ele foi preso na manhã de segunda-feira em Congonhas, enquanto ele já se encontrava na cabine da aeronave que seguiria para o aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. E a gente traz os vídeos, né, explicando para vocês o contexto dessa operação. A operação essa deflagrada, apertem os cintos, que tenta desarticular uma rede criminosa de exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. Os policiais foram até o aeroporto de Congonhas, aqui na capital paulista, entraram dentro da aeronave que estava prestes a decolar. Né, essa aeronave tinha como destino o aeroporto do Rio de Janeiro, Santos Dumont. O piloto, e aí eu trago o nome dele aqui para vocês, a gente está falando de Sérgio Antônio Lopes, 60 anos, contra ele recaía um pedido de prisão. Tá? Uma das pessoas envolvidas nesse esquema, né, que exploravam crianças. Inclusive, nesse vídeo, dá para ouvir ali o momento que a polícia pergunta a ele se ele sabia qual o motivo que ele estava sendo preso, ele nega, e a própria policial, que ali é um vídeo que foi divulgado pela polícia, ela acaba questionando, olha, é melhor avisar o piloto de emergência porque vai precisar, porque este homem, o Sérgio, contra ele recai um mandado de prisão e ele está detido neste momento. A operação batizada de Apertem os Cintos investiga há alguns meses esse grupo e, entre outros crimes, identificou práticas como estupro de vulnerável, favorecimento da prostituição e exploração sexual de crianças e adolescentes. Segundo a polícia, com as provas reunidas até agora, dá para perceber, né, que essa rede atuava de forma extremamente organizada. Havia toda uma estrutura montada de exploração infantil com indícios claros de repetição, divisão de funções e atuação coordenada entre os envolvidos. Isso quer dizer que existiam várias funções dentro dessa rede, cada um com seu papel específico. Além disso, tudo indica que eles ainda lucravam com essa coisa revoltante e nojenta que faziam. Mas era uma rede bastante sofisticada de exploração sexual infantil. Além disso, também que enviavam e compartilhavam imagens de crianças e adolescentes por meio da internet. Isso aí gerava de alguma forma lucro, dinheiro para essa organização criminosa que tinha dentro delas vários tentáculos. Cada um tinha uma função basicamente pré-determinada: aliciar crianças e adolescentes, cobrar, divulgar. A operação ainda cumpre 8 mandados de busca e apreensão contra 4 investigados na capital paulista e na cidade de Guararema, na região metropolitana onde o piloto mora. Mas algumas coisas já foram reveladas sobre o comandante. Quanto mais você fica sabendo, mais revoltado fica. Abre aspas. Esta é uma investigação que começou há 3 meses e tudo aponta que ele é o líder, o dono dessa rede de exploração e
infantil. Ele tinha contato com algumas das vítimas e as levava para motel com RG de pessoas maiores de idade. Uma delas ele começou a abusar aos 8 anos. E hoje ela está com 12 anos, disse aí a delegada Ivalda Aleixo. A delegada ainda contou que a investigação se deu início por causa de uma denúncia feita por uma mãe. E daí a importância dos pais ficarem atentos e conversarem com seus filhos. E se notarem algo errado, né, não tenham medo de procurar as autoridades para denunciar. Muitas vezes essa denúncia pode ser ali o início da quebra de um grande esquema, não é? Foi uma denúncia, né? Uma mãe de uma das vítimas nos procurou em novembro, pedindo uma orientação, porque ela tinha visto no celular da filha algumas imagens. Nós iniciamos a investigação sem saber direito quem era, do que se tratava, mas analisando, né, isso, nós chegamos então no destinatário de vários vídeos e imagens, que era esse então o Sérgio, e soubemos que era piloto. A delegada ainda afirmou que nem chegaram a analisar o computador dele, mas que apenas pelo que já foi visto no celular, já viram várias coisas absurdas e que o número de vítimas com certeza passa de uma dezena, envolvendo crianças e adolescentes, não só no estado de São Paulo, mas também de outras partes do país. Mas só no celular dele, que nós já temos autorização judicial para acessar, é uma coisa horrível. E são muita gente. Muitas adolescentes, crianças e adolescentes. Vai passar de dezenas aí, porque algumas não são do estado de São Paulo. Nós já identificamos aproximadamente 10 vítimas adolescentes, que nós temos nome, identificamos. Agora nós temos outras, e aí contamos até com a imprensa, né, para que passe, né, que alguém vendo, né, essa imagem aí, se pode reconhecê-lo e nos procurar lá no DHPP. Na operação também foram presas 2 mulheres. Uma delas é uma avó que vendeu 3 netas para o piloto. É revoltante, não é? A outra é uma mãe que também cedeu a sua filha ao criminoso. Essa mãe sabia dos abusos e ainda auxiliava o homem, mandando fotos e vídeos da menina. Para conseguir ter acesso às meninas, o criminoso usava vários tipos de abordagem. E uma delas era entrar em contato direto com as mães e avós das vítimas. Ele deixava bem claro para essas pessoas que gostava especificamente de crianças, embora às vezes se relacionasse com mulheres mais velhas só para conseguir chegar até as menores. Quando recebia fotos e vídeos das futuras vítimas, ele fazia pagamentos às responsáveis de 30, 50 ou 100 reais. Também comprava medicamentos para a família, pagava aluguéis, chegou até a comprar um aparelho de TV. E aí, as responsáveis pelas crianças simplesmente liberavam desse jeito, tudo fácil para o predador. Essas mulheres também mereciam, né, pegar uma pena gigante, na minha opinião, tá? É lamentável, né? O cara ainda filmava os abusos contra as meninas. Cara, pena de morte é pouco para um desgraçado desse. A gente só sabe o seguinte, pelas conversas, ele abordava algumas mulheres, talvez para ter alegando, né, algum namoro, alguma coisa, mas ele já deixava muito claro que ele, olha, você tem filha, eu gosto de criança e adolescente, não quero nada com você. E aí, infelizmente, André, para meu desgosto, é um horror isso, as mulheres serem coniventes por causa de 100 reais. Você faz isso com a sua filha, no caso dessa senhora Denise, fez com 3 netas. Uma delas começou, tinha 8, 9 anos. Meu Deus, doutor Ivaldo. Olha, ele olhando pra ele, e ele contando, ele tá falando tudo, já tá sendo interrogado, mas ele tá falando, mostrou onde a gente acharia, né, todas as imagens, todo o material que ele produziu, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Pra mim é um ser, assim, ele é inservível, não tem o que falar. Concordo. Inservível, pode descartar. Só para não deixar passar, vale dizer que a Latam, né, a empresa onde o Sérgio trabalhava, cooperou com a polícia nas investigações, inclusive ajudando na captura dele dentro do aeroporto. Agora a polícia vai continuar apurando o caso para tentar descobrir outros detalhes dos crimes, como exatamente funcionava, né, esse esquema, esse modus operandi do piloto para recrutar crianças e adolescentes para essa nojeira, né, além de ir mais fundo para ver se existem outros adultos envolvidos e até se há gente de outros estados metida nessa patifaria toda. Sinceramente, né, eu só queria que esse arrombado ele pegasse pena de morte, né, e que essas mulheres aí, mãe, avós, pegassem no mínimo uma prisão perpétua, mas a gente sabe que isso é sonhar muito alto, né, aqui no Brasil. Para encerrar o assunto, né, vale lembrar que o criminoso ele é casado pela 2ª vez e tem filhos do primeiro casamento. A atual esposa, uma psicóloga, chegou a ir até a delegacia onde ele está preso e se mostrou completamente horrorizada com tudo isso. Pelo que parece, ela realmente não sabia de nada, né? Então imagina só, né, descobrir que você é casada com um monstro desse não deve ser nada fácil. Quantos outros casos como esse a gente vai ficar sabendo, né? Agora com essas revelações aí do caso Epstein, parece que, sei lá, né? Tá começando a pipocar outros casos parecidos, vocês perceberam isso? Tem mais algum outro, né? Que a gente não comentou ainda? Escreve aqui embaixo nos comentários que a gente traz também. Até o próximo vídeo. Tchau.